Amém, meu irmão? Glória a Deus pela sua vida, né? Mas esse tempo que nós vamos passar juntos, para nós conhecermos mais do amor de Deus e aí sim desfrutarmos mais do amor de Deus. Como eu sempre digo, eu só desfruto, né? Eu só usufruo daquilo que eu tenho conhecimento. Imagina você compra um carro e todo completo, todo bonito lá, e você não tem conhecimento que o carro ele tem ar-condicionado, por exemplo. O vendedor não te fala como usar o ar-condicionado. E aí você pega esses dias quentes, esses dias de calorão, você tem aquilo ali para ti, você tem esse benefício, mas você não é beneficiado por aquilo que você tem. Você não vai usufruir, você não vai desfrutar desse favor que esse carro, esse benefício que esse carro ele promove para você. A palavra de Deus, meu irmão, é da mesma forma. Se você não conhecer, você não vai desfrutar. Você vai passar calores na sua vida. Você vai passar nos dias quentes. Nossa, se eu pudesse, eu queria um dia mais tranquilo, eu queria um refrigério, eu queria uma tranquilidade. Se você não conhecer o que Jesus fez, se você não conhecer o que o Espírito Santo faz, você não vai desfrutar do refrigério que Deus tem para a sua vida. Você não vai desfrutar daquilo que Jesus ele conquistou em favor da sua vida. Amém? Nesses dias quentes, um carro que não tem ar-condicionado, ele vai depender da circunstância, vai depender do vento, ele vai depender de alguma coisa. Mas aquele carro que tem ar-condicionado, ele fecha o vidro, liga o ar, lá dentro, do lado de fora, pode estar fazendo 30, 35 graus, mas do lado de dentro pode estar ali uma temperatura de 18, 20, 22 graus. Quando você conhece Deus, quando você conhece a palavra, quando você crê naquilo que Jesus fez, quando você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, você tem o ar-condicionado, você tem esse refrigério, você tem esse benefício na sua vida. Para o lado de fora pode estar ventando, para o lado de fora pode estar quente, para o lado de fora pode estar esquisito, mas para o lado de dentro a temperatura está constante. Amém? O que eu quero falar com você hoje é a respeito mais ou menos disso. Um dia desse eu estava assistindo na televisão um programa num canal, mostrando lá nos Estados Unidos uma cidadezinha bem pequena, mas pelas características físicas dela, ela foi escolhida para ser a sede acho que não era nem um campeonato, era um encontro anual de balões. Foram 400, acho que mais de 450 balões inscritos estavam naquela cidade, e quando mostrava assim, né, pegando uma parte deles, mas era muito bonito, um céu super azul e aqueles balões todos coloridos, e tinha balão em forma de animal, eu lembro de um sapo, tinha um outro que era uma cartola, tinha um outro que era o Bob Esponja, tinha um outro que tinha a figura daquele passarinho, daquele joguinho Angry Birds. Então era uma infinidade, né? Só brasileiro, acho que tinham 25 inscritos, né, balonistas lá participando desse encontro, dessa festividade. E o motivo pelo qual essa cidade tinha sido escolhida é que ela se situava no meio de um vale. Então, do lado direito e do lado esquerdo eram as montanhas mais altas, então o vento batia ali e o vento canalizava naquele vale, e o vento levava, né, para uma direção só todos aqueles balões. E entrevistaram algumas pessoas, e todos divertindo, todos muito satisfeitos, felizes de estar participando daquilo. Enquanto eu estava assistindo, né, Deus, o Espírito Santo, começou a me ensinar a respeito de algumas coisas a respeito do balão, né, que diz respeito à minha vida e à sua vida. Um balão, meu irmão, ele é muito diferente de um avião ou de um dirigível, porque um balão, ele não tem motor, um balão não tem leme, não tem hélice, não tem flap, um balão não tem nada. O balão é o seguinte, é uma cesta, essa cesta é amarrada com cordas numa lona muito grande, joga ali, né, o gás hélio, que é um gás muito, muito leve, e quando ele é aquecido, né, infla aquele balão, aquela lona, e faz com que o balão ele suba. E ele não tem direção nenhuma, ele é dirigido pelo vento. Se o vento está indo para frente, vai. Se vai para a direita, vai. Para a esquerda, vai. Se não está ventando, o balão fica meio parado. Então o vento, o balão, o balonista, ele está completamente à mercê de um vento.
Ele pode estar mais alto ou mais baixo. É o único controle que o balonista tem. Agora, direção, ele não tem direção alguma. E é exatamente isso que Deus estava me falando. Ele quer ser aquele que direciona a sua vida. Ele quer ser aquele que coloca um norte, um rumo para a sua vida. Você tem alguma dúvida que Deus tem o melhor para você? Jeremias capítulo 29, verso 11. Esse versículo tem sido muito importante para mim. Deus sempre tem me lembrado desse versículo para me mostrar que eu estou em excelentes mãos, que eu posso ficar tranquilo, que eu vou terminar a jornada da minha vida, o meio e o fim serão abençoados. Jeremias 29, 11 diz que Deus fala assim, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você mesmo deseja. Então o pensamento de Deus para a minha vida e para a sua vida, porque Deus não faz acepção de pessoas, é o mesmo. Marcelo, você que está aí me assistindo ou me ouvindo, o meu pensamento em relação à sua vida é pensamento de paz, é um pensamento de bênção. Foi para isso que eu vim, foi por isso que eu vim. Eu vim para te dar vida eterna e uma vida abundante. Nunca ache que o pensamento de Deus, que Deus quer o mal. Nunca associe coisa ruim, negativa na sua vida com Deus. Não, eu e você, nós só podemos associar coisas boas a Deus. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, está escrito assim, que toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem do alto, do Pai das luzes, onde não existe sombra nem variação de mudança. Deus é bom e Ele só tem coisas boas para fazer em favor da sua vida. E você precisa crer que tudo aquilo que era necessário para que você e eu tivéssemos uma vida eterna e uma vida abundante, Jesus Ele já fez. Ele consumou a obra dele na cruz. Ele cumpriu a lei. Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele destruiu as obras do diabo. Ele levou a enfermidade e a doença sobre a vida dele. Ele se empobreceu para me enriquecer. Ele foi castigado para me trazer paz. Jesus, Ele já fez tudo. E Ele espera que você e eu venhamos simplesmente crer que Ele já fez todas essas coisas. Você precisa, eu falei assim, Deus, e para você conduzir a minha vida, o que você precisa fazer? O que eu preciso fazer para você conduzir a minha vida? Ele falou assim, apenas mantenha o balão no ar. Eu sou o balão. Apenas mantenha, Marcelo, apenas coloque-se numa posição em que eu tenha condições de movimentar a sua vida, de direcionar a sua vida, de mexer com a sua vida. Olha o que está escrito aqui em João capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando você e eu nascemos do Espírito, nós nascemos de novo. Esse texto aqui está inserido num contexto quando Nicodemos, um dos principais fariseus, se encontra com Jesus de noite e fala, Jesus, só eu sei que o Senhor é mestre, porque ninguém faz os sinais, baraná. Jesus fala para ele, você precisa nascer de novo. Ele fala, como é que eu vou nascer de novo sendo velho? Porventura eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Não tem jeito. Jesus falou, não, o que é nascido da carne naturalmente é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E aí Jesus vem falando isso, o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde que vem, nem para onde que vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então quando uma pessoa ela nasce em Cristo, ela aceitou a morte de Jesus para perdoar os seus pecados, e aceitou a ressurreição de Jesus para justificá-lo, para inocentá-lo diante de Deus. Essa pessoa ela não mudou de religião, ela nasceu de novo. Não é frequentar uma igreja que vai te capacitar a nascer de novo. Quando você tem um encontro real e genuíno com Jesus, e você nasce de novo, você olha para aquela cruz vazia, o Filho de Deus esteve naquela cruz, Ele morreu para perdoar o meu pecado. Você olha para aquele túmulo vazio, o túmulo está vazio porque o Filho de Deus, Ele ressuscitou para me inocentar. Quando você confia na obra de Cristo e não mais nas suas obras,
Você nasce de novo. Jesus passa a ser o seu Senhor, que é dono, e passa a ser o seu Salvador, aquele que te salva. Você não mais depende de você, você depende de Jesus para ser o dono da sua vida, responsável pela sua vida, e para ser o Salvador da sua vida, aquele que é capaz de salvá-lo, de levá-lo para morar eternamente com Ele no céu. Você nasceu de novo, esse é o novo nascimento. Você pode agora entregar a direção da sua vida para Deus, para o Espírito Santo. Aqui, nós estamos falando de vento, né? Balão, vento. Em Gênesis, no capítulo 3, está escrito o seguinte, também no verso 8. Quando Adão e Eva eles pecaram, no versículo 8 está escrito assim: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando eles ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia. Muito tempo eu acreditei, muito tempo eu vi pessoas pregando, que a viração do dia era das 6 horas da tarde para 7. Das 6 para 7 virava o dia virava a noite. Então Deus visitava o homem e a mulher na viração do dia, entre as 6 e as 7 horas da noite. Interpretava o viração como virada. E a palavra viração, no grego, no hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, ela quer dizer vento. E ela quer dizer, essa palavra é ruach, ou ruach, que é a mesma palavra usada para espírito. O que significa isso? Naquele tempo, porque não existia diferença de temperatura, não existia diferença de pressão atmosférica, não existia chuva, não existia vento, não existia nenhuma diferença de nada. Vamos dizer, temperatura sempre 25 graus, cedo, de tarde, de noite. A chuva, não tinha chuva, a Bíblia diz que a terra era regada pelo orvalho que vinha da terra, que brotava da terra. A chuva só existe porque existe diferença de pressão atmosférica. A chuva existe porque existe evaporação. A chuva existe aqui ou existe ali porque existe diferença de pressão atmosférica que gera um vento. Se naquele tempo tudo era estável e perfeito, não existia nada, não existia nem vento. Essa palavra viração, então, significa o quê? Quando eles sentiam uma brisa, quando eles sentiam um vento, eles sabiam que Deus estava ali. Deus nunca se manifestou face a face com o ser humano na figura de Deus. Eu falo isso porque Moisés um dia falou assim: Deus, se eu não ver a tua face, eu não vou andar. A Bíblia diz que Deus escondeu Moisés na fenda da rocha. Ele passou a minha face, você não vai poder ver, porque se você ver, você vai morrer. Ele viu Deus, a glória de Deus passando. Mas lá no capítulo 17 de Mateus, diz que quando Jesus se transfigurou, Jesus se mostrou, ali, Jesus se manifestou como Deus, estavam ali presentes Moisés, Elias e os discípulos. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e Pedro, João e Tiago representando os discípulos, o tempo da graça agora. Quando Deus falou assim, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, ou seja, acabou o tempo de ouvir Moisés, a lei, acabou o tempo de ouvir os profetas e chegou o tempo agora de ouvir o meu filho, é o tempo da graça e da verdade. É o tempo que nós vivemos hoje, 2015 anos depois de Cristo. Moisés fez um pedido para Deus: Deus, eu quero ver a tua face. Ele falou, sim, em vida ninguém vê. Mas Jesus, quando Moisés morreu, e Moisés ele aparece ali no monte, Jesus viu a face de Jesus. Moisés viu a face de Jesus. Amém? É um negócio, esse é só um parêntese para enriquecer o seu conhecimento e entendimento em relação à palavra do Senhor. Deus, ele se manifesta através do Espírito, através desse vento. Deus começou a manifestar na vida de Adão e Eva dessa forma, e Deus continua manifestando até hoje, porque a palavra vento é a mesma palavra para Espírito. E Deus quer conduzir a sua vida e a minha vida pelo Espírito Santo. Amém? Nós vamos para o intervalo agora e depois nós vamos aprender como que Deus,
Ele pode conduzir as nossas vidas pelo Espírito.